Começando mais uma edição do Conectamente pela CDL-FM. Nós estamos no ar agora na CDL-FM, mas na hora que acaba o programa, você pode ir em todas as plataformas de conhecimento, de divulgação e acompanhar esse conteúdo e outros tantos do Conectamente. Eu te recomendo o Multiprosa da CDL-BH. Vai lá no cdlbh.com.br e lá você tem a plataforma Multiprosa para poder nos acompanhar em todos os nossos conteúdos. Hoje nós vamos falar de empreender e expandir o negócio. É fácil? Será que é? Antes de apresentar o nosso convidado especial, eu quero ouvir do Fernando Cardoso um resumo do tema. Diga lá, Fernando. Grande Paulo Leite. Sempre eu tenho muita saudade de você. Toda Eu também. semana a gente Eu fico bate uma o semana papo. sem conversar com você. Parece que eu fiquei 10 anos sem conversar com você. Saudade Diga dos lá. ouvintes da Rádio CDL também, né? Os empreendedores brasileiros responsáveis por micro e pequenas empresas têm um potencial de impacto econômico enorme, mas enfrentam obstáculos que vão desde a atração de clientes e gestão, passando por acesso ao crédito, carga tributária, que é um absurdo no Brasil, né? E a formação de gestão, até pressões econômicas externas como inflação e custos crescentes. E hoje tem um especialista que vai falar desse tema aí com a gente, né, Paulo? Ele é fundador, é CEO da Maximus Expand, vai falar sobre empreendo e quero expandir o meu negócio. O que é que eu faço? Olha que pergunta direta que nós vamos fazer para ele logo de cara. Ícaro Martins, prazer te receber aqui no Conectamente, seja bem-vindo. Prazer é todo meu, muito obrigado pelo convite. É um grande prazer estar podendo contribuir aqui com os empreendedores que vão estar nos ouvindo. Vamos lá então, o Fernando Cardoso é um empreendedor, ele atua no ramo óptico e tem todas as dores dos empreendedores. Tem dia que ele chega aqui e o olhar dele é o olhar do sofrimento de quem empreende, mas tem dia que tem o sorriso da realização. Como é um empreendedor, a primeira pergunta é dele. Diga lá, Fernando. Bora lá. Ícaro, você fala que antes do CNPJ crescer, o CPF do empreendedor precisa mudar. Qual a principal mudança de mentalidade que separa quem cresce de quem trava? Pessoal, a primeira coisa, a gente percebe que projetos, tem muito como, se são muitos os projetos que têm todo um potencial de sucesso, né? Então, só que muitas vezes o empreendedor que está por trás, ele tem medo, ele fica inseguro, ele confunde algumas coisas do que é investir, por exemplo, em marketing, né? Ele confunde com custos, e isso acaba limitando esse empreendedor de ter uma visão futura, né? E também, muitas vezes, o empreendedor ele não sabe qual nicho ele está entrando. Se esse nicho, por exemplo, pode ser franqueável, se é um nicho de produtos, o que precisa ser feito, né? Eu falo que crescer envolve tecnologia, processos, marketing, pessoas, né? E cultura. E esses empreendedores, muitas vezes, eles atuam da forma corriqueira, como se empreendia antes. E a gente percebe que eles deixam de crescer por não estar se atualizando. Eu tenho um exemplo de um contato que eu tive com um restaurante magnífico aqui na cidade de Londrina, que ele simplesmente não cresce porque ele não investe em marketing, né? Aí, quando cresce, ele tem um problema dentro do restaurante que ele não investe em pessoas, em melhoria dos processos. Quando o restaurante lota, ele tem problema com a lotação do restaurante. Então, por isso que ele acaba não crescendo. Então, a pessoa tem que saber quais são os pilares principais do negócio dele, quais são os pilares de escala, né? O que vai fazer com que ele chegue a alcançar aí, fazer com que o negócio dele se torne um grande negócio. E assim vem o que vocês falaram. Se a mentalidade do empreendedor, que é o CPF, ela não está pronta para crescer, se ela não está pronta para acompanhar o ritmo do negócio dele, ou ele tem que vender e passar para quem tem essa velocidade, ou ele tem que estar em constante desenvolvimento, buscando aí empresas, buscando cursos, buscando experiências, né, para que ele possa realmente, de fato, estar pronto para acompanhar a velocidade do seu CNPJ. Oi, Ícaro, antes de abrir ou pensar em abrir uma nova unidade, contratar mais gente, investir pesado, qual que é o primeiro passo, o primeiro sinal vital para medir se a empresa está pronta para poder crescer? Então, primeiro pilar que a gente tem que estruturar, né, é o pilar de vendas. Em vendas, a gente olha para a matemática, que são acompanhamento dos dados, como que eu vou conseguir acompanhamento desses dados, de
quantidade de leads, agendamentos, aproveitamento, né? Depois disso, a gente vem para as ciências, que são os métodos, os processos que a gente cria para cada modalidade de negócio. E quando a gente consegue fazer com que tudo isso esteja girando, funcionando de forma em harmonia, né, é quando a gente percebe que a gente está pronto para escalar. Muitas vezes as pessoas querem iniciar um projeto, enxergam oportunidades, às vezes eles têm oportunidades e já querem escalar, né, antes mesmo de validar cada etapa. Então, para escalar com sucesso, é uma questão de validação, é uma questão de fazer com que o básico bem feito, arroz com feijão, dê certo, para assim, na sequência, você poder replicar para outros negócios, outros produtos, outros serviços e fazer com que aconteça. Você falou de vários pontos, né, que às vezes são entraves para o crescimento, né? Você falou da parte de processos, da parte de pessoas, da parte de marketing, mas muitas vezes Cultura. muitas vezes na empresa eu vejo que o gargalo está no fundador do negócio. Quando que ele tem que perceber que ele está travando e atrapalhando o seu negócio? E como que ele sai desse papel? Ou fundador, né? É o fundador. E como que ele sai desse papel sem perder o controle do negócio? Olha, eu sou fundador da Vapt, hoje é a maior rede de intermediação de vendas de veículos do país. Comecei esse projeto basicamente do zero, menos 3 milhões, 134 processos, né? E fiz com que ela se tornasse, aí, no período de 6 anos, a maior rede de intermediação de vendas de veículos, inovando, trazendo isso para o franchise, que não existia essa modalidade. E passei no ano passado por um M&A, né, onde as pessoas que ingressaram, os investidores, eles vieram também para operar, e entendi que aquele momento já não era mais o momento do Ícaro. O Ícaro conduziu a empresa até um determinado momento, e para esse momento ela precisava de muito mais organização, era um momento muito mais tecnológico. Então, era um momento onde o Ícaro fica no conselho, ele atua como fundador, mas deixa com que a empresa seja gerida por outras pessoas. Isso, essa clareza que eu tive, como outros empreendedores têm, e quem não tem precisa ter, muitas vezes está no amor. Ele acha que sabe tudo, ele acha que ele entende tudo, ele acha que ele criou a empresa, todas as bases estão nela, mas, gente, os melhores estão sempre por vir, né? Então a gente tem que ter essa clareza do momento de passar a cadeira. E não significa que você passou a cadeira, que você perdeu o controle, que você deixou de ser sócio. Que eu falo, eu passei por isso, né? A gente fica num sentimento ali inicial de medo, de dúvida, né? de decisão de fato deixar aquela pessoa gerir o seu negócio. E aquele momento é o momento da gente transferir o nosso conhecimento, o nosso know-how, para que alguém consiga fazer com que a empresa atinja outro nível. A empresa de ontem, ela não é a empresa de hoje. Existem avenidas que a gente pilota muito bem, mas como existem pistas que precisam ser pilotadas por outras pessoas. Basicamente, essa é a minha visão. Tem aquela história de que empresa quebra para cima, né? Vende muito e não consegue entregar. Que processos mínimos são inegociáveis antes de você acelerar sua produção, acelerar o crescimento do seu negócio? Não é o que se ganha, é o que se gasta, né? Não adianta nada ter um número de vendas expressivo, ter bons resultados, se você não tem controles financeiros bem definidos. Então, um dos pilares do sucesso de uma empresa se chama finanças, né? Onde a gente tem que ter orçamento, planejamento, controle financeiro, falando de CPF, né? Não confundir o que é conta da empresa com conta física, com conta jurídica. Esses são os princípios básicos de um financeiro bem estruturado. Muitas pessoas, às vezes, querem fazer o financeiro na unha, no dedo, né? Então, eu já passei por falência. E se eu tivesse pago naquela época um diretor financeiro de 20 mil reais, eu estaria bilionário hoje. Eu era um grande gestor comercial, era um grande empreendedor, mas eu não era administrador, muito menos gestor financeiro. Isso me levou a uma falência, onde eu falei aqui no começo, menos 3 milhões, 134 processos, quase acabou com a minha vida. Então, um dos fundamentos principais e pilares de uma empresa de sucesso é já iniciar com um financeiro bem organizado. Na hora de expandir, o que é mais perigoso? Crescer sem caixa ou crescer sem cultura? Cara,
Eu acho que nesse caso é crescer sem cultura, porque assim, muitas vezes o seu caixa, é que no Brasil, falando de tudo que a gente falou aí no começo, né? O tal do caixa, nem sempre a pessoa ela vai ter. Às vezes, se ela for esperar ter o caixa ideal para crescer, desde que ela tenha, de fato, uma grande oportunidade, que os pilares estejam bem validados, né? Que ela possa fazer um risco calculado, um risco planejado, para não ter caixa, se ela tiver uma cultura muito forte, se os colaboradores, o próprio empreendedor tiver resiliência com esse crescimento de risco, sim, ele tem forte chance de fazer acontecer. Mas lembrando, as habilidades e competências desse empreendedor tem que ser hard, né? Crescer sem caixa não é para qualquer um. Se você é um cara mediano, se você é um cara que ainda tem até certas dúvidas no seu crescimento, cresce um pouquinho, valida, cresce mais um pouquinho, valida. Não, estou fazendo muito bem, eu estou com caixa baixo por conta de investimentos que estão sendo feitos na empresa, e agora, se eu der um segundo passo, eu vou conseguir escalar com velocidade, com risco calculado e com segurança. Eu sou o cara que dou all-in, né? Então, assim, mas a vida me ensinou a segurar. Exemplo, eu comecei a Maxis aqui, gente, e eu comecei com uma marca que é a da própria Vapt, né? Fazendo a expansão no franchise. Estou montando uma questão de conceito totalmente diferente das aceleradoras que estão no mercado, estou buscando inovar dentro desse segmento e, de repente, só pelas minhas redes sociais, enfim, de fazer algumas mudanças de LinkedIn, de rede social, ali começou a me aparecer marca. Então, eu peguei uma, peguei duas, já estou com 5. Falei, calma, agora vamos esperar, vamos validar esse... Era para ser um MVP, estou com 5. Só que eu sou um cara modo hard, né? Eu já passei por falência, eu já fiz um negócio se tornar nacionalmente visível. Então, assim, eu tenho habilidades e competências que eu posso correr esse risco. Mas, da mesma forma, tudo tem um planejamento. Eu tenho um time de marketing estruturado muito forte, vendas muito forte, um processo de vendas muito forte. Hoje eu tenho um financeiro muito bem estruturado. É o que me faz poder arriscar. Se eu errar com uma das marcas, se eu perder dinheiro, eu tenho caixa, né? Eu tenho condições de errar e consertar. E muitas vezes o cara vai no modo kamikaze e ele não consegue consertar no meio do caminho e se ferra. Você tocou aí num E, ponto. e sabe que uma coisa muito importante? Oi. Eu acho que, acima de tudo, no mercado, falando de CPF e CNPJ, né? Por que hoje eu tenho grandes oportunidades? Inclusive, estou aqui no programa com vocês. Porque eu construí uma história. Eu construí um CPF visível, um CPF disponível, né? Um CPF forte na internet, através das minhas redes sociais. Consegui construir ali credibilidade suficiente dentro do que eu simplesmente executei com maestria, né? E muitas vezes as pessoas não olham para isso. Elas não olham para essa validação do empreendedor, ela não olha como ela pode escalar organicamente, ela não olha para alguns pontos que traz toda esse posicionamento de mercado, que traz um crescimento sustentável com menos dinheiro, né, e com menos chance de errar. Você falou em alguma coisa aí que me pareceu, quando você fala em risco calculado, aposta imprudente, coragem e teimosia, né? As coisas ficam juntas. Como é que eu faço para separar o que é coragem na hora de expandir do que é teimosia, daquilo que eu acho que vai dar certo e não tenho certeza? Eu falo que o mundo dos empreendedores é o mundo dos corajosos, né? Só de falar de empreender no Brasil, vai ter que ser corajoso, porque Para não é uma falar série maluco, de né? objeções, é uma série de objeções que a gente tem, e se a gente for ser um cara muito racional, a gente não empreende. Também ser CLT não é o caminho, né? Mas tem pessoas que têm que continuar no CLT por um tempo para depois pensar em empreender. Então, quando eu falo de coragem e risco calculado, são coisas que estão totalmente ligadas, né? O medo trava o empreendedor. A decisão de, muitas vezes, decisões que precisam ser tomadas em alta velocidade, o empreendedor que tem medo, ele não consegue. E se você entrar com medo, vai dar errado. Então, você faz toda a metrificação dessas possibilidades de falha, de erro. A partir disso, você segue com a coragem
de continuar crescendo e continuar entregando o que o mercado espera. Respondi. Respondeu e respondeu bem. É, como é que faz, por exemplo, para atrair e reter gente boa quando a empresa ainda está em fase de crescimento, procurando expansão e não tem a estrutura de uma grande, não é atraente? Gente, aí voltando de novo, é o seu CPF. As pessoas compram a história do empreendedor. As pessoas compram a história da sua empresa. E as pessoas compram empresas que pensam no colaborador, que tem o tal do ganha-ganha. Não adianta nada. Por exemplo, eu tenho muitos colaboradores que eu trago de fora. Pessoas de Joinville, de São Paulo, né? Por quê? A oportunidade que eu dou para eles de ganhos, de crescimento, de evolução, de escala junto com o negócio, dificilmente, não é que é difícil, com certeza existem outras empresas que fazem isso no mercado, mas isso são grandes diferenciais. E quando eles se conectam com a história do empreendedor, isso traz a coragem do colaborador que vai investir na sua empresa. Ela está investindo no seu negócio, ela está investindo em você e tendo coragem e acreditando que aquilo também vai mudar a vida dela. Eu falo que o empreendedor, se ele tem a sinergia, eu falo que eu sou um receptor, né? Deus está acima de tudo. Depois disso vem o templo que sou eu tenho que cuidar desse templo. Eu sou receptor. Deus me manda e eu distribuo, né? E Deus faz isso com algumas pessoas. Quando você consegue enxergar isso de forma muito clara e fazer com que as pessoas entendam e se conectem com a sua história, com o seu propósito, com seus valores, fica muito mais fácil contratar. E voltando, hoje as redes sociais são algo muito importante. Não estou falando que o cara tem que ter 1 milhão de seguidores, 300 mil, não. Ele tem que ter uma rede social bem estruturada. Porque quando a pessoa vai olhar como empreendedor, a primeira conexão começa ali. Ô Ícaro, você falou da perspectiva interna. Acho que é da conexão da empresa com o colaborador para ele entender que ali é uma possibilidade de crescimento para o negócio e para ele também. Agora, e na perspectiva do cliente? Para um negócio que já vai ao longo do tempo, ele já tem uma história e quer buscar essa alavancagem, esse crescimento que a gente falou. É melhor ele trabalhar a retenção, quer dizer, os clientes ali dentro do seu CRM, da sua base já existentes, ou ele buscar uma aquisição alavancada, buscar novos clientes no mercado? O que é melhor? Ó, assim, o melhor é você ter uma estratégia, né, onde você consegue englobar tudo. Eu falo que muitos clientes que estão na base, que fizeram ou não fizeram negócio com a gente, eu chamo isso do método da banana. A banana, muitas vezes, ela tá verde. Alguém que lembra da avó? Ela pegava a banana, cortava o cacho, colocava no forninho, enrolava enrolava no papel no jornal, né? Para madurar a banana para a família inteira. Só que se ela simplesmente cortasse o pé e deixasse no canto, a banana apodrecia, não era assim? Então, tinha um método de amadurecimento, e a mesma coisa são com os nossos clientes. Muitas vezes aquele cliente ele não quer determinado produto, mas não significa que ele não quer comprar de você, né? E quando você faz esse amadurecimento no tempo certo, construindo uma relação de empatia, eu falo que gerando os laços emocionais, entendendo a necessidade desse cliente, começando pelo porquê, e não tentando empurrar um produto a qualquer custo, você cria essa relação, esse amadurecimento, e você pode vender vários outros produtos, várias oportunidades para esse cliente. Claro que, ao mesmo tempo, eu sempre tenho que estar nutrindo a minha base de oportunidades, minha base de clientes, com novas oportunidades. Então, eu trabalho, por exemplo, tráfego pago, de repente, marketing offline, trazendo para o meu CRM novos clientes e não deixando de cuidar desses clientes antigos. Aqui a gente tem um método que chama assim, ó, é a abordagem positiva, pesquise o seu cliente, entenda as necessidades dele, ofereça uma demonstração envolvente, neutralize as objeções, tome a iniciativa e feche a venda e estenda o relacionamento. A gente chama isso de a ponte, né? Quando a gente começa no ponto A, faz com que o cliente chegue no ponto E, significa que a gente fez um bom trabalho, né? Isso não vai só em compras, também esse cliente pode nos indicar para os outros clientes. Então, você vê como que é importante os métodos e processos. Método de gestão do Ícaro que deu certo em qualquer lugar. TMEA, que é o quê? Treinar constantemente, motivar constantemente,
executar muito próximo e acompanhar os indicadores. Pessoas bem treinadas e desmotivadas não entregam resultado. Pessoas motivadas, sem treinamento, cavalo que não sabe onde vai, não chega em lugar nenhum, né? Se você não tem uma execução próxima, principalmente nesses momentos de alavancagem, de crescimento, desses momentos que a empresa está começando a evoluir, você não vai acompanhar esse crescimento, você não vai acompanhar quais são os gaps, quais são os problemas, e você vai perder a mão, o que vai também te trazer atraso. E se você não acompanha seus indicadores, seus resultados, desde o começo, não tem como escalar. Bom, infelizmente a gente chega no fim dessa prosa, porque é uma prosa rica, cheia de histórias para contar, e o Conectamente tem essa... quase que um hábito da gente. A gente traz a pessoa, conversa e já avisa que a gente vai marcar uma próxima entrevista numa próxima oportunidade. Com certeza, vai ser um grande prazer. Mas antes de te agradecer por ter dedicado o seu tempo para conversar com a gente, eu vou pedir para esse nosso aluno especial aqui, o Fernando Cardoso, que preste uma atenção danada enquanto você fala, ele vai fazendo anotações para poder fazer um resumo da prosa de hoje. Diga lá, Fernandão. Bora lá, Paulo. Primeiro, uma coisa que o Ícaro falou, que os ouvintes empreendedores aqui da Rádio CDL têm que entender, é que para empreender no Brasil tem que ser corajoso, tem que ser peitudo, como fala aqui em BH, tem que ser peitudo. E o segundo entendimento é que ele fala do CPF e do CNPJ. O CPF precisa ter uma evolução constante, porque quanto mais cresce, mais desafiador as coisas ficam. E aí a gente tem que entender que a gente tem que desenvolver as pessoas que estão no time junto com a gente, que a gente tem que dar a oportunidade dessas pessoas ganharem mais junto com a gente, conectando o sonho delas com o sonho do negócio. A gente tem que amadurecer os nossos processos. A gente tem a tecnologia aí, acho que a gente tem muita coisa disponível, a gente fala muito de IA aqui no Conectamente, tem possibilidade de evoluir os nossos processos através da tecnologia e também através de treinamentos. E por último, eu acho que é uma coisa que o mineiro não faz tão bem, Paulo, é cacarejar, né? A gente às vezes até bota o ovo, mas não cacareja. Então, é fazer o marketing disso. A informação de tudo de bom que a gente faz tem que chegar nas pessoas. Por isso que todo mundo come ovo. Nunca ser um empreendedor pato. Nós temos que ser um empreendedor galinha. Por que pato não vende ovo? Porque ele não cacareja. Tem que ser um empreendedor galinha louca. Aquele cara que cacareja mesmo, mostra. Né? Depois, se quem quiser me acompanhar, minha rede social é Ícaro Espaço Martins, é YCARO. E assim, gente, entendam, sem processos bem definidos, né? Sem pessoas engajadas, sem você construir uma verdadeira liderança e um futuro, uma visão para o seu negócio, dificilmente você ou vai abrir e vai ficar ali estagnado, ou você não vai crescer. Tudo é plausível de crescimento, seja numa escala local, seja numa escala nacional, mas tudo também depende do que o seu CPF está disposto a suportar, né? Eu falo que eu não tenho vida. Trabalho das 4 da manhã, né, às 10 da noite, sábado, domingo, 24 horas fritando. E uma coisa que é muito importante, gente, a cultura da sua família precisa estar alinhada com a cultura dos seus projetos. Que uma vez que a sua família compreende qual que é o propósito do que você, empreendedor ou empreendedora, está fazendo e por que daqueles sacrifícios, até eles vão ser resilientes com o seu propósito e com o seu negócio. Ícaro Martins, fundador e CEO da Maximus Expand, falou com a gente sobre como fazer para expandir o seu negócio com uma visão adequada, com o entendimento daquilo que está fazendo. Muito, muito obrigado por ter participado conosco dessa prosa. Foi um enorme prazer conversar com você. Obrigado mesmo. Prazer foi todo meu, gente. Que Deus abençoe todo mundo e vai para cima que dá certo. Amém. Para você que nos acompanhou até agora, muito obrigado pelo seu carinho com o Conectamente. O Conectamente termina por aqui. Vá lá na Multiprosa da CDL para você poder nos acompanhar. E fique ligado aqui na CDL FM, porque toda semana tem um conteúdo novo aqui no Conectamente e a gente espera por você. Até lá.